Hoje é um culto voltado para a gratidão, para a adoração, onde a gente tira um tempo para voltar o nosso coração para Deus, para quem Ele é, para aquilo que Ele faz. Um tempo que a gente tira para refletir sobre o louvor. Mas nós estamos vivendo um tempo de muita confusão. Os tempos que nós vivemos, a nossa sociedade tem invertido muitos valores em todas as áreas. O certo é sempre levar vantagem, a lei do Gerson, né? Então, a gente faz tudo para nós mesmos e o importante é ser feliz, não importa a custo do quê. Mas, a gente, quando olha para as Escrituras, a gente percebe que a igreja ela tem recebido uma grande pressão para se tornar aquilo que Deus nunca tinha em mente quando a criou. A igreja, desde que Deus a criou ali, quando a gente olha ali para Mateus capítulo 16, a gente percebe que Jesus ele criou a sua igreja e ele estabeleceu a sua igreja, e única e exclusivamente a igreja foi criada para a glória de Deus. A igreja é a guardiã da palavra de Deus. A igreja é o lugar onde os salvos são reunidos pelo próprio Senhor Deus, a fim de exaltar a sua majestade e glorificar o seu nome, e espalhar o seu amor e a sua grandeza por toda a face da terra. A igreja, ela existe única e exclusivamente para a adoração do Senhor. Mas, ultimamente, nós estamos vendo que a igreja ela tem se transformado e não no lugar ou algo que as pessoas vêm para adorar a Deus, mas ela tem sido transformada em algo onde eu vou para buscar a minha própria satisfação. A igreja é algo responsável pela minha felicidade. A igreja tem que fazer algo para que eu seja feliz, a igreja tem que fazer algo para resolver todos os meus problemas. E quando a gente olha para a igreja dessa forma, a gente passa a tirar o verdadeiro sentido da igreja. A igreja existe exatamente para glorificar a Deus e para exaltar o seu nome e anunciar a sua grandeza em todos os lugares. E hoje eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre duas palavrinhas. E eu creio que no final você deve refletir em qual dos lados você está. Para tanto, nós vamos ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 11 até o 19. E nós vamos ver a respeito da cura dos 10 leprosos. Vamos nos pôr de pé para ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, todos acharam? Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Oremos. Ó Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui esta noite diante da Tua palavra e nós queremos sair daqui reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua bondade, o Teu lugar em nossas vidas e o nosso lugar no Teu reino. E queremos pedir que o Senhor também mostre para nós como nós devemos nos portar diante das nossas dificuldades quando levamos elas a Ti, e o que devemos fazer também quando já não temos mais dificuldades, porque a Tua graça nos abençoou. Ajuda-nos a entender perfeitamente o que é um adorador e o que é um consumidor gospel. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
Podemos assentar. Gostaria de pensar alguns minutos com os queridos essa noite sobre adorador e consumidor. O que é um adorador? O que é um consumidor? Você é um adorador do Senhor ou você é um consumidor gospel? Você vem à casa de Deus fazer o quê? Trazer o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, trazer a sua devoção, o seu reconhecimento, a bondade que Ele tem demonstrado na sua vida, ou você vem à igreja consumir o programa que será apresentado aqui? O que você vem fazer à igreja? Um verdadeiro adorador é aquele que primeiramente reconhece quem é Deus. Um verdadeiro adorador sabe exatamente o lugar de Deus na igreja e no mundo e na sua vida e reconhece principalmente também o seu lugar dentro do reino. Quando você reconhece quem é Deus, naturalmente você vai reconhecer o seu lugar também dentro do reino de Deus. Agora, o consumidor parece que ele ainda não entendeu muito bem quem é Deus, quem Ele é, o que é a igreja e o que Ele vem fazer aqui. Por exemplo, quando um adorador vem para a igreja, ele vem fazer o quê? Prestar o seu culto. E quando ele sai daqui, independente das coisas que aconteceram aqui durante o culto, ele sai com o coração regozijando, porque ele veio adorar. Ele estava ativamente envolvido na exaltação do nome do Senhor. Quando um consumidor vem para cá, ele começa a observar o tipo de música que foi cantado, o tipo de palavra que foi pregado, a temperatura que estava, se estava frio, se estava calor, se os slides estavam corretamente escritos, se o som estava alto ou se estava baixo, se tinha cafezinho no final do culto, se as pessoas andaram muito ou não andaram. E ele começa a prestar coisas que são secundárias ao culto. O consumidor, ele está preocupado em se o culto vai satisfazer os anseios do seu coração. Então ele vem para a igreja, mas ele não vem para prestar um culto de louvor e exaltação. Ele vem saber o que é que a igreja tem para oferecer para ele. O que será que vai cantar hoje? Será que vão cantar as músicas que eu gosto? O que será que o pastor vai pregar hoje? Será que vai pregar um tema que me atrai, que vai preencher? Será que ele vai resolver os meus problemas? Um adorador, ele vem entregar. Um consumidor, ele vem buscar. E quando a gente olha para esse texto, a gente pode ver que, primeiramente, inicialmente, eles podem fazer parte de um mesmo grupo de pessoas. Tanto o adorador quanto o consumidor, eles podem estar juntos, no mesmo lugar de adoração, no mesmo ambiente, com as mesmas dificuldades, com as mesmas necessidades. E eles podem estar passando pelos mesmos problemas, eles podem estar unidos, independente de onde eles venham. A gente vê aqui que tinha um grupo de 10 leprosos. E quando Jesus ele estava indo para Jerusalém, então na divisa da Galileia com Samaria, bem exatamente na divisa, diz que ele entrou num povoado. Passando por um povoado, ele então se encontrou com 10 leprosos. Será que poderia ser uma aldeia de leprosos? Porque muito leproso junto, né? Um já é demais, agora 10 juntos. Talvez seria um lugar afastado da cidade, aonde esses leprosos viviam, porque eles não podiam ter contato com a sociedade. E esses homens e essas pessoas, não sei se eram só 10 homens, mas essas pessoas geralmente viviam à margem da sociedade, não podiam ter contato com seus familiares, não podiam trabalhar, não podiam ir ao templo, não podiam adorar, não podiam fazer nada. Os leprosos eram pessoas que eram marginalizadas. E talvez eles se uniram porque todos eles tinham o mesmo fim, que era esperar a lepra consumir todo o seu corpo e eles partirem para a vida eterna. Mas aqui o texto diz que
começando no verso 17, que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia, e ao entrar num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele. Mas o texto diz também que eles ficaram a certa distância. Eles também não poderiam se aproximar de Jesus e dos seus discípulos. Então, um adorador e um consumidor, eles podem fazer parte do mesmo ciclo de amizade, eles podem fazer parte da mesma igreja, eles podem participar das mesmas atividades, talvez cantar na mesma equipe de louvor, talvez participar da mesma sala de escola bíblica, talvez trabalhar no mesmo ministério na igreja, talvez estudar na mesma classe, trabalhar na mesma empresa, talvez fazer parte da mesma família. Então, um adorador e um consumidor, eles podem estar no mesmo grupo. Depois a gente pode ver que aparentemente demonstram a mesma reverência diante do Senhor Jesus. Nós olhamos para o verso 12 que diz assim, eles dirigiram-se a Jesus a certa distância. E o verso 13, aliás, diz assim, e gritaram em alta voz, Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Eles reconhecem que Jesus poderia resolver o problema deles. E eles clamam a certa distância, eles não ousam se aproximar deles e chamam ele de mestre. E eles clamam, tem piedade de nós. Inicialmente, tanto o adorador quanto o consumidor, eles podem demonstrar uma certa reverência até que semelhante. Quando a gente olha só para o momento, a gente acaba acreditando que a adoração deles é igual. Talvez quando você olha apenas para um momento de culto, você acha que o adorador e o consumidor, eles são idênticos. Você não consegue muito diferenciar um do outro. A reverência, aquilo que pronuncia com a boca, naquele momento exato do culto público, parece que são idênticos. Tanto o consumidor quanto o adorador. Mas quando a gente caminha no texto, a gente passa a perceber que enquanto necessitados seria, né, apresentam certa submissão às palavras de Jesus. Enquanto os dois estão necessitados, tanto o consumidor quanto o adorador apresentam a mesma submissão à palavra de Deus. Porque olha o que diz assim, ao vê-los, Jesus ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. E o texto diz, enquanto eles iam, foram purificados. Os 10, assim que Jesus disse, vão até o sacerdote e se mostrem a ele, porque era um costume da época, na verdade era a lei, que dizia assim, quando alguém era purificado, ele primeiro tinha que ir até o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote o examinasse para ver se realmente eles haviam sido curados. Mas o texto aqui não diz que eles tinham sido curados, diz apenas que Jesus falou, vá até o sumo sacerdote, mas eles ainda estavam leprosos. Mas enquanto eles obedeciam a palavra de Jesus e estavam indo em direção ao sumo sacerdote, eles foram curados. Muitas vezes, a minha adoração e a sua adoração é dessa forma. Nós esperamos primeiro Deus fazer algo por nós, para depois nós fazermos algo para Ele. Primeiro Ele tem que agir em nós, para depois nós obedecermos a sua palavra. Mas aqui a gente vê um exemplo. Os 10, eles obedeceram antes mesmo de terem recebido qualquer coisa. Jesus falou, vá aos sumos sacerdotes, e eles estavam indo até lá, e no caminho da obediência eles alcançaram a graça. Então, a gente nota que tanto o adorador quanto o consumidor, enquanto eles têm uma certa necessidade, eles são submissos à palavra de Jesus. Eles param para fazer aquilo que Jesus está pedindo a eles. Mas eu creio que daqui para frente as coisas começam a mudar de figura. Começa a haver uma divisão entre o adorador e entre o consumidor. O adorador, ele é sensível
à graça de Deus, enquanto o consumidor é indiferente diante das bênçãos recebidas. Eu creio que um dos grandes mal da nossa sociedade é a ingratidão, a falta de reconhecimento com as bênçãos que Deus tem derramado nas nossas vidas dia a dia. Porque a gente percebe aqui no verso 15 que diz assim, um deles, quando viu que estava curado, o que fez? Voltou, louvando a Deus em alta voz. Em alta voz. Apenas um. E diz que também esse que voltou, o verso 16 diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E olha o detalhe. Ele não era judeu, ele não fazia parte daquele que chamavam-se povo de Deus. Ele era um estrangeiro. Mas Jesus, ele parece que ele sempre gosta de fazer isso para mostrar que quem recebe a graça dele, que a graça dele está disposta não para aquele que se intitula filho de Deus, mas para todos aqueles que têm fé no próprio Filho de Deus chamado Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha aqui para ele, o texto frisa que dos 10, apenas um voltou. E esse um não era judeu, ele era samaritano. A gente, quando olha para a história entre judeus e samaritanos, a gente deve achar interessante. Por que eles estão juntos? Porque a lepra era considerada o quê? Como se fosse um pecado. A pessoa ela se torna impura. Ela estava impura. E os judeus consideravam os samaritanos impuros. E agora, interessante, 9 judeus impuros junto com um samaritano impuro. Enquanto eles estão ali no templo, eles desprezam os samaritanos, mas agora que eles estavam todos impuros, eles estão juntos, fazendo parte do mesmo grupo que foram até Jesus pedir socorro para eles. Mas a diferença entre o adorador e o consumidor é o quê? Que o consumidor, quando ele recebe o que ele foi buscar, não preciso mais de Jesus, eu vou tocar a minha vida até a hora que eu precisar novamente de Jesus. Quando eu precisar novamente de Jesus, eu vou no supermercado Gospel, que estará lá à minha disposição, e lá eu vou pegar aquilo que eu estou necessitando novamente. Agora, o adorador, ele precisava de bênção ainda, como os outros 9? Não, ele já recebeu o que ele precisava. Mas o adorador reconheceu quem era Jesus e voltou e prostrou-se aos seus pés e lhe agradeceu. Mas antes de chegar até Jesus, diz que ele veio louvando a Deus em alta voz pela graça que ele tinha recebido. Então, o adorador é sensível à graça de Deus. E ele reconhece que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele recebe, tudo aquilo que ele possui, vem diretamente dos céus, endereçado a ele graciosamente. Diferente do consumidor, trata Deus como um simples servo dele que é obrigado a fazer tudo aquilo que lhe agrada. Um consumidor acredita que ele tem que vir para a igreja e a igreja, o culto, tem que ser formatado para agradar o coração dele. E tudo aquilo que acontece aqui tem que ser exatamente do jeito que ele pensa que tem que ser. E quando não é do jeito que ele pensa que tem que ser, ele sai daqui dizendo, hoje o culto foi frio. Hoje o culto foi fraquinho. Hoje eu não me... Sabe, o culto não mexeu comigo, eu não me arrepiei, eu não chorei, o culto não mexeu comigo. Sabe por que não? Porque você não prestou o culto. Porque o culto não era para você, era para Deus. Se você tivesse prestado o culto, talvez você teria sido transformado, envolvido pela graça de Deus e você se sentiria algo em sua vida. Mas quando você vem para buscar,
e não para trazer, provavelmente você não foi atingido por aquilo que acontece aqui. Por quê? Porque não foi para você. Foi direcionado para o único que é digno de louvor e adoração. Logo, não poderia atingir você, porque você não é Deus, exceto se eu estiver errado. Mas eu creio que você não é Deus. Então, quando você não é tocado pelas coisas que acontecem aqui, é porque você estava esperando algo que não era para você. Quando, na verdade, você deveria prestar num culto, e não assistir um culto, e não receber um culto. O adorador, ele vem trazer. Aqui, assim como a gente vê no verso 15 e 16, um deles, quando viu que estava curado, ao invés de prosseguir a sua vida, ou até mesmo ir até o sacerdote para se mostrar, porque depois que ele se mostrasse, ele poderia voltar para a sua família e poderia voltar a ter a sua vida novamente em comunidade. Ele poderia estar louco, fazia tempo que ele não via a sua família, talvez tivesse esposa, e quanto tempo que ele não via a sua esposa, os seus filhos. E talvez eles estivessem loucos para fazer isso. Mas esse adorador, ele sabia que ele tinha algo muito mais importante do que ver os seus familiares, do que voltar para a vida em comunidade, que era primeiramente prestar adoração àquele que o curou. Às vezes a pessoa fala assim, eu gostaria tanto de ser curado, e a pergunta é, para que você gostaria de ser curado? A pessoa bebeu a vida inteira e agora está com cirrose e fala, gostaria tanto de ser curado, mas para quê? Para voltar para o bar de novo? Ou para adorar a Deus? Gente, se a graça de Deus não restaurar a nossa vida, não restaurar o nosso ser, as nossas motivações, as nossas aspirações, essa semana morreu alguém aqui da rua que trabalhava aqui, e ele morreu de cirrose. E fumou, acho que cirrose não, além de cirrose ele tinha câncer no pulmão, né? Além de ter câncer no pulmão, o cara era uma chaminé ambulante, mesmo com câncer no pulmão, e o médico falou que você vai morrer por causa disso, e ele continuava fumando. E o irmão dele, crente, pedindo oração, vamos orar para o meu irmão. Mas para quê? Para que ele seja curado, para quê? Porque o médico disse que você tem poucos dias de vida. E mesmo assim, o cara morreu fumando. Morreu fumando. O adorador, ele quer que a sua vida seja transformada para engrandecer a Deus. O consumidor, ele quer que a sua vida seja transformada para ele aproveitar ainda mais do mundo e das coisas que ele sempre curtiu. E quando a gente olha para esse leproso que voltou, que era desprezado 2 vezes, por ser samaritano e desprezado por ser leproso, mas foi o único que teve uma atitude correta diante de Deus, de voltar e agradecer ao Senhor que o havia curado. Preste atenção. Desfrutar da graça comum, até mesmo um consumidor é capaz. Mas só um coração adorador volta e se prostra diante dele após receber uma bênção. O que é essa tal de graça comum? A graça comum é a graça de Deus que é estendida sobre toda a face da terra, sobre todos os seres humanos, independente da sua cor, do seu credo, se reconhece a Deus ou se não reconhece. Por exemplo, quando chove, né? Aquela época de seca, a gente clamando por chuva, e nós temos um irmãozinho ali que é um agricultor crente fervoroso, e a gente pede para que Deus abençoe a plantação dele com chuva. Do lado dele tem um satanista, e do outro lado tem um budista, e atrás tem um muçulmano. Então a gente clama para que Deus abençoe a fazenda daquele nosso irmãozinho. Quando chove, chove na terra de quem? De todos. A graça comum abençoa toda a face da terra. O sol, quando brilha,
Quem é que pode desfrutar do sol pela manhã? Só os crentes no Senhor Jesus ou todas as pessoas podem desfrutar daquele calor gostosinho que o sol traz logo pela manhã? Lembra que lá no Egito, quando Deus trouxe as trevas, teve algumas pragas que foram apenas para o Egito, mas na terra de Israel a praga não atingiu. Algumas, as primeiras atingiram a todas, mas algumas foram especificamente para os egípcios e o povo de Israel se viu livre. A graça de Deus permaneceu sobre o povo de Israel. Mas a graça comum, ela estende-se a todo ser humano, a toda a face da terra. Algum dia faltou oxigênio para você? Mesmo naquele dia que você sabe que você deu aquela mancada, aquela pisada na bola, que você errou feio com Deus, você decidiu voluntariamente fazer algo contra a vontade de Deus, aquele dia faltou oxigênio para você? O seu coração parou de bater? Ou o sol não nasceu aquele dia para você? Não, nasceu. A graça comum, ela é sobre todos. Logo, eu não devo medir se eu estou bem com Deus ou não pelas coisas que Ele faz por mim. Porque pode ser apenas a graça comum derramada sobre a minha vida e eu quero medir, eu estou bem com Deus. Por quê? Porque Ele faz isso por mim, porque Ele faz aquilo por mim, porque Ele faz aquele outro. Ué, isso Deus faz para todos. Dá um emprego, Ele pode dar para qualquer um. Dá uma casa, um carro. Isso dá uma saúde, dá uma família perfeita. Isso Deus faz, é a graça comum. Agora, ter tudo isso não quer dizer que é porque eu estou bem com Deus. Eu posso ter tudo isso e ainda assim estar andando longe de Deus, porque a graça dele ainda assim é comum sobre a minha vida e sobre a vida de toda a humanidade. Então, desfrutar da graça comum, até mesmo um consumidor é capaz. Mas só um coração adorador volta e se prostra diante dele após receber uma bênção. Gente, é o que eu sempre falo. Muitos de nós aparecemos no culto de oração única e exclusivamente quando temos algo para pedir. E a gente vem 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Eu recebo naquela semana, nunca mais, mas nem para agradecer eu volto no culto de oração. Até que surja a próxima dificuldade. Até que surja a próxima dificuldade. E a grande questão é, eu sou um adorador que eu venho mesmo quando eu tenho apenas a minha gratidão para entregar a Ele, porque nada tem me acontecido, ou eu venho só quando eu tenho algo para pedir? Quando é que eu venho para a casa de Deus? Como um adorador ou como um consumidor? Como eu olho para Deus? E eu creio que o que deve trazer eu e você a cada domingo aqui não é para pedir pela semana que está se iniciando, mas é agradecendo a semana que já passou. Nós estamos vivos, estamos aqui com saúde na casa de Deus. Então, é uma gratidão que nós trazemos pela semana que já passou, e não apenas para pedir pela semana que vai se iniciar. A gente deve olhar para esse texto e entender também, o consumidor encontra apenas bênçãos passageiras, enquanto o adorador desfruta dessas e também da salvação eterna da sua alma. Quando você olha para o texto e vai descendo lá no final, Jesus diz assim, o verso 17, ele pergunta, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele conclui no 19, então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Salvou sim da lepra, mas parece que ele demonstra uma fé que aqueles outros 9 não demonstravam. Parece que aquela palavra inicial, mestre, nos salva-nos, parece que ele
entende que aquele mestre, aquele rabi, era muito mais do que um simples homem cheio de conhecimento capaz de ensiná-los. Parece que aquele rabi era alguém superior, talvez seria aquele Messias que os nossos antepassados estavam esperando. Mas um consumidor, ele vem para a casa de Deus e ele desfruta, sim, de um belo louvor sendo tocado, desfruta da comunhão dos irmãos, de um belo lanche no final do culto, de uma companhia legal, e de tantas coisas boas que a igreja oferece. Mas, infelizmente, um consumidor desfruta apenas isso. Ele pode, sim, receber uma cura física, ele pode, sim, receber um bom emprego, um bom salário, um carro, uma casa. Mas todas essas coisas que o consumidor busca ficarão aqui. Quando ele partir daqui, ele não levará nada, nada. Ele consumiu o mundo gospel a vida inteira, mas ele nunca desfrutou de uma plena comunhão com Deus. Ele nunca teve verdadeira adoração ao Senhor que o criou. Enquanto um verdadeiro adorador, ele pode também desfrutar de todas as bênçãos que o consumidor desfruta, mas também pode desfrutar da salvação eterna da sua alma, que é algo que ele vai levar para toda a sua vida e também para a eternidade. Por isso, quando a gente vem para a igreja, nós devemos pensar, o que viemos fazer? Trazer ou buscar? Hoje a moda é buscar. Se essa igreja aqui não responder à minha necessidade, não corresponder aos anseios do meu coração, eu vou procurar uma outra que com certeza responderá. Agora a pergunta é, você vindo aqui está correspondendo ao anseio do coração de Deus? Quando você vem aqui, você vem entregar algo a Ele, ou só vem aqui com a mão assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? E é bem provável que eu e você, e olha assim, a Bíblia sempre diz assim que o caminho, a porta ela é estreita, e o caminho é estreito, que leva à salvação. Mas o caminho que leva à perdição é largo. O caminho que leva à perdição é largo. A porta que leva à perdição é larga. Será que a proporção aqui indica alguma coisa dos salvos? De 10, apenas o dízimo recebeu, além das bênçãos materiais, recebeu também a bênção espiritual. Uma vez um pastor falou, você conhece o dízimo de Deus? Eu falei, como assim? Olha lá em Lucas 17, o dízimo de Deus. Apenas 1 de 10 voltou para adorar a Deus. Olhando para a sua atitude, quando você vem para a igreja, olhando para o seu desejo, quando você está se aprontando para vir para a casa de Deus, você acha que você se encontra no grupo dos 9 consumidores? Ou você é o adorador que realmente vem aqui trazer a sua genuína adoração a Deus? Qual dos dois grupos você se identifica mais? Domingo após domingo, sentado aí, você está adorando a Deus com a sua atitude, com o seu ouvido, com a sua voz, com seus pensamentos, com a sua motivação, talvez com seus bens depositados nos dízimos e ofertas? Ou você vem apenas na expectativa, o que é que Deus tem para mim hoje? O que é que você vem fazer aqui? Qual é a forma que você vem para a igreja? Porque
Lembra que, a princípio, os dois estavam no mesmo grupo? A princípio, os dois tinham a mesma reverência? A princípio, os dois demonstraram a mesma obediência e submissão à palavra de Deus? Mas a coisa começou a mudar a partir do momento que receberam o que precisavam. Aquele que só estava atrás de Jesus em busca de resolver um problema pessoal, depois que resolveu o seu problema, esquece Jesus. Para que Jesus? Mas aquele que realmente entendeu quem era Jesus, depois de ter resolvido também o seu problema, voltou até os pés de Jesus, prostrou-se e o agradeceu. Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a sua atitude diante das coisas que Deus tem feito na sua vida? Você acha que Ele faz porque você é digno? Porque você merece? Porque você faz tantas coisas para Ele? Ou você acha que Ele faz porque Ele é um Deus gracioso? Porque se Ele fizesse para quem merecesse, Ele deveria ter feito apenas para aquele que voltou. Mas os 9 que não estavam nem aí com Ele, também recebeu a graça comum. Por fim, a gente olha para esse texto e diz: o consumidor vai até Jesus apenas por causa de sua necessidade. E o adorador vai até Jesus, mesmo quando tem apenas gratidão para lhe oferecer. Eu creio que a pessoa mais bem-aventurada na face da terra é aquela pessoa que levanta num domingo, quando sua vida profissional está bem, sua família está tranquila, não tem problema algum, a sua saúde está perfeita, os seus filhos estão tranquilos na escola, estudando, não dão trabalho. Mas aí ele levanta domingo e tem convite para ir para a praia, tem convite para ir para o clube, tem convite para ir para a festa, tem convite para ir para todos os lugares. Mas ele sabe que tudo aquilo vai ser muito legal. Mas ele reconhece que o que mais vai satisfazer o coração dele é prestar louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que é o seu Criador, o seu sustentador, o seu Criador. Aquele que talvez tinha todos os motivos do mundo para ficar em casa essa noite fria, com chuvisquinho, tomar uma sopinha em casa gostosa, assistir o Fantástico. Mas tinha todas as razões do mundo para ficar em casa. Mas que reconheceu que estar na presença de Deus preenche o coração e traz uma satisfação maior do que qualquer outra coisa na face da terra. Essa é a pessoa mais bem-aventurada, que vem aqui à igreja não porque está precisando de algo, então vem para ver se Deus resolve. Não, mas vem porque Deus já tem resolvido e vem trazer a gratidão a esse Senhor maravilhoso. Jesus já dizia: bem-aventurança é dar do que receber. Oh, como é muito melhor você vir para prestar o seu culto, a sua adoração, a sua gratidão a Deus, do que você vir apenas para buscar algo que você está precisando. Quando nós somos um adorador, o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que Ele é. Quando nós somos consumidores, o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que Ele faz. É simples, é simples. Olhe, por que você vem domingo após domingo? Porque pode ser que eu venha apenas para que Ele mantenha a minha vida do jeito que está muito boa. Então, eu vou para garantir que a minha semana vai ser. Ao invés de vir aqui para adorá-lo. Adorá-lo. Nós nos reunimos domingo após domingo e o mundo não entende isso. Por que a gente vem tanto na igreja? Porque eles não entendem quem é o nosso Deus e como Ele é digno. E como Ele tem sido bondoso e como Ele tem feito coisas grandiosas. É por isso que a gente vem. É por isso que a gente vem, porque a gente reconhece quem Ele é e sabemos, sim, que dependemos dEle.
Por isso que a gente vem domingo após domingo. Por isso que a gente louva, canta e exalta a alguém que a gente não vê, mas a gente sabe que é real. A gente sabe que é real. Portanto, quando a gente olha para esse texto, a gente vê claramente por que será que aqueles 10 foram até Jesus. Claro que tinham uma necessidade, mas porque só um voltou. Porque só um reconheceu o benefício que Deus tinha feito por ele. E a pergunta é: você tem reconhecido os benefícios que Deus tem feito na sua vida? E se reconhece, de que forma você demonstra isso? Aqui diz que ele voltou em alta voz, né? O 15, né? Ele voltou louvando a Deus em alta voz. E também prostrou-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. E Jesus até falou: não eram 10? Por que só você voltou? Os outros 9 eram judeus. Eles estavam muito mais preocupados em obedecer à lei, a mandamentos, a fazer um cerimonial. Por isso eles foram, porque a lei dizia que tinha que ir, então eles foram. O samaritano, ele estava muito mais disposto a prestar uma adoração àquele que o havia curado do que ir prestar uma cerimônia até o culto. É bem provável que alguns de nós venham até a casa de Deus domingo após domingo como uma cerimônia, como um ritual. Mas domingo após domingo ainda não compreendeu o que vem fazer aqui. Que hoje possa ser o dia que você seja despertado para uma adoração, porque é esses que Deus procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E como seria bom se hoje nós saíssemos daqui conscientes que a gente vem para oferecer. A gente não vem buscar. A gente vem agradecer. A gente não vem pedir. A graça já tem sido sobre as nossas vidas. Portanto, a gente vem primeiramente prestar louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O adorador vai a Jesus até mesmo por aquilo que ele é, enquanto o consumidor apenas por aquilo que ele faz. Que nós possamos refletir durante essa semana e que no próximo final de semana, a minha esperança é que você não diga assim: o pastor falou que eu não sou, que eu sou consumidor, então eu não vou. Não, não é isso que eu disse. Eu disse que se você é um consumidor, que a semana que vem você venha como adorador. Que você venha realmente trazer a Ele a sua gratidão, o seu louvor, a sua exaltação. E até mesmo, porque não é para mim que você vem. Você vem porque Ele é digno. Se eu sou mais poderoso para fazer com que você não venha à igreja do que Cristo para que você venha, você precisa rever os seus conceitos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus é o Criador dos céus e da terra. O único digno de todo louvor e adoração. Ele é o Deus vivo encarnado. Aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado e que ressuscitou e reina eternamente e que um dia voltará, como foi cantado aqui, estaremos na presença dele. E quando estivermos na presença dele, seremos encontrados como adoradores ou como consumidores. Hoje pode ser o dia da virada, em que você deixará de ser um consumidor e passará a ser um adorador, vindo domingo após domingo para prestar um culto com todo o seu ser, àquele que te salvou. E não apenas aquele que te sustenta e que mantém a sua existência, mas aquele que salva a sua alma
para toda a eternidade. Amém?